Eu não sei o que os meus colegas acham, mas minha opinião é a seguinte: se quiserem vir da manhã em diante fantasiados, tudo bem para mim. Já começar o carnaval? Ficar mais alegre. Contanto que sejam fantasias de acordo com as normas. Bom, então nós vamos começar mais essa semana de atividades. Sejam bem-vindos aqueles que estão vindo aqui pela primeira vez e mais bem-vindos ainda aqueles que já nos conhecem, já estiveram aqui antes. Esse ano nós temos uma novidade, está muito alto isso aqui, está reverberando, que é o seguinte: nós, depois de muitas delongas ou longas delongas, está disponível o livro com as soluções dos problemas propostos nos livros da matemática do ensino médio, que são os textos dos nossos cursos. Bom, isso era objeto de vários pedidos aí para que nós publicássemos as soluções. E finalmente está aí. Hoje nós vamos falar inicialmente sobre progressões. Isso é uma matéria que provavelmente é das matérias mais fáceis de ensino médio. No entanto, é um assunto que se presta a uma série de problemas muito interessantes que vocês vão ver e já tem no livro. Principalmente aplicações à matemática financeira, né? Que é o caso das progressões geométricas que se prestam a questões muito interessantes. Mas o que eu vou fazer aqui é um resumo daquilo que eu acho que deve ser uma aula para alunos, mas não exatamente em termos com as palavras e a linguagem que a gente usa para os alunos, mas para os professores. Bom, uma progressão normalmente é definida como sendo uma sequência. Existem dois tipos de sequências de números reais. As sequências finitas e as sequências infinitas. Entre as sequências, a gente desculpe, Wagner, eu vou ter que apagar aqui. Encontra situações como, por exemplo, uma sequência de termos todos iguais. Ou sequências em que os termos não são todos iguais, mas que há repetições. Se vocês olharem nos livros que nós usamos no ensino médio, todos eles, talvez exista alguma exceção, é sempre um perigo ainda dizer todos, ainda quase todos é uma forma mais segura de falar. Está escrito que uma sequência é um conjunto ordenado.
Isso é a mesma coisa que dizer que uma motocicleta é um carro com 2 rodas. Ou que um carro é uma motocicleta com 4 rodas. Não é. O conjunto é uma coisa, sequência é outra coisa. Conjunto. Talvez essa definição provenha do fato de que uma sequência tem primeiro termo, segundo termo, terceiro termo. Então a ordem. Mas um conjunto é uma coisa, é um objeto que é fundamental para a gente falar em assuntos matemáticos. Toda linguagem matemática é fundamentada, é baseada na noção de conjunto. E o que é essencial no conjunto? O que é essencial no conjunto é você ter uma regra, um algoritmo, uma fórmula, um conjunto uma série de instruções que lhe permitam responder a seguinte pergunta: esse objeto pertence ou não pertence a esse conjunto? Esse é que é o fundamental. Quer dizer, o que é fundamental num conjunto é saber se um elemento pertence ou não pertence. Quer dizer, a relação básica do conjunto é o elemento pertence ao conjunto ou o elemento não pertence ao conjunto. Então, no conjunto, esses dois conjuntos são iguais. Conjuntos cujos elementos são 1, 3 e 2. Não importa. Por quê? Por que eles são iguais? Porque um elemento pertence a esse conjunto se e somente se pertence ao outro. Então, pertencer ou não pertencer é que é o fundamental. Ok? Então, por exemplo, outro exemplo, se você tem isso aqui, vamos botar assim, 1, 2, é o mesmo conjunto cujos elementos são 1 e 2. Se você repete os termos do conjunto, não adianta nada, porque os objetos desse conjunto são os números 1 e 2, os objetos do segundo conjunto são os números 1 e 2, então esses dois conjuntos são iguais porque têm os mesmos elementos. Muito bem. Já uma sequência, né? A notação para a sequência é essa. A sequência 1, 3, 2 é diferente da sequência 1, 2, 3. Enquanto que o conjunto tem elementos, a terminologia correta é que a sequência tem termos. Então, essas duas sequências são diferentes. A gente usa essa notação entre parênteses para representar sequência e entre conjuntos para representar, entre colchetes para representar, chaves para representar conjuntos. Essas duas sequências são diferentes, mas os conjuntos o conjunto dos seus termos é o mesmo em ambos os casos. Então, sem mais delongas, o que é realmente uma sequência? Uma sequência tem o primeiro termo, o segundo termo, o terceiro termo. Então, uma sequência que tem o primeiro termo, tem o segundo termo, tem o terceiro termo, etc. Se for finita, tem o enésimo termo e acabou. Se for infinita, continua. Então, uma sequência, na verdade, é uma função cujo domínio é o conjunto dos números naturais e cujo contradomínio, se for uma sequência de números reais, é o conjunto dos números reais. Se for uma sequência de objetos quaisquer, é o conjunto desses objetos. Então, uma sequência não é um conjunto ordenado. Uma sequência é uma função. Por exemplo, sequência de números reais. É uma função de n em r, que a cada número natural n faz corresponder o valor da função que é representado, em vez de ser x de n, é x índice n, mas é a mesma coisa, é uma função.
Se for uma sequência infinita, se for uma sequência finita, o domínio da sequência é o conjunto dos números naturais de 1 até n. Aí uma sequência finita é uma função de n em R. O que é interessante é que todos os livros do ensino médio incluem o zero entre os números naturais. Mas na hora que vão falar em sequência, o zero desaparece. Aqui, na verdade, seria até interessante que o zero tivesse, para o caso das progressões, porque as fórmulas ficariam mais simples se começasse a progressão com x0. Bom, então, uma sequência de números reais é uma função definida no conjunto dos números naturais. Se for uma sequência infinita, ela é definida para todos os números naturais. Se for finita, é definida só para os números naturais de 1 até n, onde n é o último termo, é o número de termos da sequência. Ok? Então pode haver repetições, pode não haver repetições. Quando eu escrevo essa notação aqui, eu quero dizer que a sequência, essa aqui é o x1, x2, x3, e duas sequências são iguais quando o xn é igual, se eu tiver duas sequências, uma sequência x1, xn, e outra sequência y1, yn, etc. Elas são iguais quando x1 é igual a y1, x2 é igual a y2, etc, etc. Ok? Uma sequência muito natural, a sequência mais conhecida é a sequência dos números naturais. A sequência dos números naturais. Nesse caso, a função que define essa sequência é a função identidade. Ao 1 corresponde ao 1, ao 2 corresponde ao 2, ao 3 corresponde ao 3. Então, essa sequência dos números naturais, nós vamos falar um pouquinho mais dela daqui a pouco. Outra sequência famosíssima é a sequência dos números primos. Sim, deixa eu voltar aqui um instantinho para fazer um comentário a respeito da noção de conjunto ordenado. O conjunto ordenado não é aquele que tem o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto elemento, não. O conjunto ordenado é aquele no qual está definida uma relação de ordem. Quer dizer, dado um conjunto é ordenado X, quando dados X e Y pertencentes a X, eu posso dizer se X é menor do que Y e Y é menor do que... Quando existe uma noção de menor do que. E a única coisa que se exige, em geral, para essa noção, é que ela seja uma relação transitiva. Quer dizer, se X for menor do que Y e Y for menor do que Z, então, X é menor do que Z. Isso aqui é um conjunto ordenado. Às vezes a gente começa a pôr mais restrições a respeito dessa relação de ordem. Por exemplo, às vezes não, chama-se linearmente ordenado um conjunto quando dado dois elementos X e Y, desse conjunto você sabe dizer se X é menor do que Y ou Y é menor do que X. Mas certas relações de ordem não são lineares. Por exemplo, a relação um conjunto está incluído no outro, é subconjunto de outro, é uma relação de ordem entre os subconjuntos de um conjunto dado. Mas aí já não é uma relação de ordem linear, porque dado dois subconjuntos, pode ser que um não esteja contido no outro e o outro não esteja contido no outro. Mas voltando aqui, só para explicar que conjunto ordenado não é aquele que tem primeiro, segundo, terceiro elemento necessariamente. Embora alguns conjuntos ordenados tenham essa propriedade. Mas, de qualquer modo, uma sequência não é um conjunto porque tem repetições. Pode ter repetições. Então, a sequência dos números primos. Os números primos, todo mundo sabe, um número natural, ou um número inteiro, de modo geral. Mas vamos fixar a ideia dos números naturais. O número natural se chama primo quando ele não admite nenhum divisor próprio.
Quer dizer, nenhum divisor que seja diferente dele e de 1. Essa definição, da maneira como formulei, inclui o 1 como número primo, porque o 1 só é divisível por 1 e por 1. Mas tecnicamente não é conveniente considerar o 1 como número primo. Um dos motivos é assim, dá trabalho, você fica abrindo exceções se incluir o 1 como número primo. Por exemplo, o teorema fundamental da aritmética diz que todo número se escreve de modo único como produto de fatores primos. Se você admitir o 1 como fator primo, aí você pode escrever um número como produto de fatores primos de tantas maneiras quanto você queira. É só acrescentar fatores iguais a 1. Não é isso? E outros pontos também, incluir o 1 como número primo envolve complicaçõezinhas que não precisam existir. Então a sequência dos números primos seria a sequência dos números 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, etc. A primeira pessoa que demonstrou um teorema importante a respeito da sequência de números primos foi um matemático grego chamado Euclides, que viveu uns 200 anos antes de Cristo e provou que a sequência dos números primos é uma sequência infinita. Quer dizer, que não existe nenhum número primo que seja maior do que todos os outros, que não acaba isso. Por maior que seja o número primo, você sempre pode achar um número primo maior. Esse teorema de Euclides é uma obra-prima, é uma pequena joia, porque ele é simples, objetivo, elegante e, além disso, ele destaca um princípio fundamental nas demonstrações matemáticas, que é a demonstração por absurdo. Não sei quantos de vocês já viram a demonstração de que não existe nenhum número primo maior do que todos os outros. Quer dizer, qualquer que seja o número primo, você pode sempre achar um número primo maior do que ele. Alguém já viu essa demonstração aqui? Por favor, levante o braço. Muito bem. Então, vamos ver se vocês se lembram como é. Suponham por absurdo que existisse um número primo maior do que todos os outros. Quer dizer, que eu pudesse colocar todos os números primos aqui dentro de uma sequência, até um P, e acabou. Seria o conjunto de todos os números primos. Aí o Euclides raciocinou assim: se isso fosse verdade, então eu formaria um novo número, n, tomando o produto de todos eles e somando 1. Aí esse número, esse número eu não sei se ele é primo ou não, mas aí eu vou raciocinar. Estou admitindo que P é o maior número primo. Então eu tomo o produto de todos os números e somo 1. Não sei se esse número é primo ou não. Bom, das duas uma. Se ele for primo, há duas possibilidades. Ou ele é primo ou não é. Se ele for primo, ele é maior do que P. Então ele não pode ser. Acabou. Então ele não é primo. Ele não é primo porque eu supus que todos os números primos estão aqui e esse número certamente é maior do que P. Maior do que 2P, maior do que 3P, maior. Bom, então esse número não é primo. Mas se ele não é primo, ele admite um fator primo. Quer dizer, ele não é primo, ele tem um divisor. Se esse divisor é primo, tá bom. Se esse divisor não é primo, ele tem um divisor e assim por diante. Porque todo número que não é primo é divisível por um número primo. Mas se ele é divisível por um número primo, esse número primo pelo qual ele é divisível é um desses números aqui. Então, esse n é divisível por um número, ok? Então, ele é divisível, esse produto aqui é divisível por aquele número. Mas, então, se esse produto é divisível por aquele número, o n não pode ser divisível por aquele número. Por quê? Porque o n é consecutivo. Vamos chamar de P maiúsculo esse produto. Então, vou repetir. Suponha que n seja primo. Então, absurdo, porque isso é maior do que o maior primo.
Então, se não é primo, então ele admite um fator primo. Se ele admite um fator primo, esse fator primo está aqui no meio desses produtos. Então, esse fator primo é divisível, é um divisor desse produto. Então, esse fator primo, ele divide N e divide P, e divide esse produto, P. Logo, ele divide a diferença, que é 1. Ele divide 1, não existe, né? Então, absurdo. Existe uma maneira de reformular essa demonstração que evita o absurdo, mas eu acho que com o absurdo ela fica mais bonitinha. Então, isso é uma sequência de números primos. Uma sequência muito particular um tipo de sequência muito particular são as progressões aritméticas. Uma progressão aritmética que tem essa abreviatura muito conveniente, porque PA é muito mais fácil de dizer e mais fácil ainda de escrever do que progressão aritmética. Uma progressão aritmética é uma sequência de números reais que pode ser finita ou infinita, que tem a propriedade de que cada termo difere do anterior por uma constante. Quer dizer, a diferença entre dois termos consecutivos é constante. Então, a maneira eu acho, mais agradável para mim de pensar numa progressão geométrica, aritmética, é imaginar esses números dispostos sobre uma linha reta e de tal modo que esses intervalos todos aqui tenham o mesmo comprimento, que é chamado a razão da progressão aritmética. Então, essa é a minha maneira, uma das minhas maneiras de imaginar a progressão aritmética. Isso também pode dizer que o xi mais 1 é igual a xi mais r. Cada termo é igual ao anterior, sempre somando uma constante. Isso significa que o x2 é x1 mais r, o x3 é x2 mais r, então é x1 mais 2r, o x4 é x1 mais 3r, e de um modo geral, o xn é igual a x1 mais n menos 1r. É isso aqui que eu acho que se tivesse começado com x0, a fórmula ficava mais simples, ficava n em vez de n menos 1. Mas aí também, por outro lado, se começasse com x0, o terceiro termo não era x3, né? Era x2, aí, mas se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. Então essa é a forma. Quando a gente escreve que o xn é igual a x1 mais n menos 1r, a gente já está dando uma fórmula que define o valor xn como função de n. Então isso já indica que sequência é realmente uma função. E as pessoas que dizem que uma sequência é um conjunto não se dão conta disso, que a própria maneira de exprimir o termo geral da progressão aritmética já mostra que se trata de uma função. Como eu disse antes, a sequência mais natural que se conhece é a sequência dos números inteiros, e ela é uma progressão aritmética. A progressão aritmética, cujo primeiro termo é 1 e cuja razão é 1, é a sequência dos números inteiros, dos números naturais. A sequência dos números naturais, em que xn é igual a n, é o objeto de uma história que muitos de vocês já conhecem, a história de um menino de 10 anos que morava na Alemanha e estudava numa escola, e o professor, para ganhar algum tempo, fazer outra coisa, disse para a turma para somar os números inteiros de 1 até 100.
Isso vai deixar esses meninos ocupados durante algum tempo e eu vou fazer essa coisa que eu tenho que fazer aqui. Mal ele acabou de dizer, o garoto de 10 anos levantou-se e disse 5.050. Aí o cara falou assim, peraí, você está maluco? Como é que você conseguiu isso? Professor, é muito simples. Você quer somar de 1 até 100? Aí eu escrevo assim, 100 mais 99, mais 98, mais etc, mais 2, mais 1. Aí eu observo que 100 mais 1 é 101, 99 mais 2 é 101, 98 mais 3 é 101, e assim por diante. Então aqui eu tenho 101 vezes 10, que é 1010. Isso aqui é 2 vezes a soma que o senhor pediu. Então eu divido por 2, dá 5.050. Muito bem, então essa é a soma dos N primeiros termos de uma pregação aritmética, é N que multiplica N mais 1. Quer dizer, a soma dos primeiros números naturais, dos N primeiros números naturais, é N que multiplica N mais 1 sobre 2. Porque se você, em vez de que puser xn menos 1, xn, aqui você põe xn, aqui você põe xn menos 1, aqui você põe xn menos 2, etc. Aí você tem o número de termos. É só observar que x1 mais xn é igual a... Bom, deixa eu escrever aqui de novo. Eu estou querendo simplificar as coisas e termino complicando. Se eu tiver uma... Você soma S, então somando tudo dá 2S. Então fica x1 mais xn mais x2 mais xn menos 1 mais etc. mais xn mais x1 é igual a 2S. Agora, por que essas parcelas que estão dentro do parênteses são todas iguais? Muito simples. É porque o xn é igual a x1 mais n menos 1 r. Então, somando x1 mais... E o xn menos 1 é igual a x2 mais n menos 2... xn menos 1 é igual a x2 mais... Quantos termos tem? n menos 2r, né? Não. N menos 3. E agora eu me embananei. Não, eu quero mostrar o seguinte, que x1 mais xn é a mesma coisa que x2 mais xn menos 1. Por quê? Xn é a mesma coisa que xn menos 1 mais r. E isso aqui, peraí, bobagem. Isso aqui é xn menos 1 mais r, ok? Xn é xn menos 1 mais r. E o x2 é igual a x1 mais r. Mais xn menos 1. Ok? Isso aqui está subjúdice, isso é igual. Mas aí é só você olhar que isso aqui vai dar, que dá x1, aqui, xn menos 1. Então, isso aqui prova a igualdade, né? Porque é só cortar R aqui. x1 mais xn menos 1 é igual a x1 mais xn menos 1. Então, quer dizer, essa igualdade aqui é verdadeira. Então, todas essas parcelas são iguais, então essa soma dá 2S, então aquela forma conhecida que
A soma dos termos de uma progressão aritmética é a soma do primeiro termo com o último termo dividido por 2, é a média. Essa soma dos números de 1 até n igual a n vezes n mais 1 sobre 2, ela pode ser interpretada de uma maneira muito interessante, assim. Eu posso escrever um quadro, por exemplo, um quadro com 5 linhas e 5 colunas, um quadrado. Isso pode, aqui, posso imaginar aqui que tem n linhas e n colunas, ok? Bom, uma matriz com pontinhos, né? N linha e n coluna. Quantos pontos tem nessa matriz? N ao quadrado. A soma 1 mais 2 mais etc. mais n é 1 mais 2 mais 3 mais 4. Eu só botei 5. Mais 5, etc. Isso aqui, se eu somar isso aqui 2 vezes, se eu somar isso aqui 2 vezes, eu somei a parte de cima e a parte de baixo. Aí você diz, peraí, você está errado. Você somou a parte de cima, somou a parte de baixo, mas você somou a diagonal 2 vezes, não é isso? Porque isso aqui é 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. Depois, se eu somar os termos embaixo da diagonal, fica 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mas esse 5 foi somado 2 vezes. Então, se eu multiplicar essa soma aqui, se eu somar isso aqui 2 vezes, isso aqui dá o número de termos do quadrado, que é n ao quadrado, mas eu somei a diagonal 2 vezes. Pronto. Então, isso dá imediatamente bom, aí você pode fazer uma série de problemas interessantes que estão enunciados no livro, que envolvem progressões aritméticas. Um que eu achei particularmente interessante foi uma pergunta para saber o seguinte: existe alguma progressão aritmética que contenha os números raiz de 2, raiz de 3 e raiz de 5? Existe alguma progressão aritmética que contém esses números? Se existisse, a resposta é não. A resposta é não pelo seguinte: você teria aqui o raiz de 2, aqui você teria o raiz de 3, aqui o raiz de 5. Então, ele seria um termo de uma progressão aritmética, de uma certa razão R. Entre raiz de 2 e raiz de 3 tem alguns termos dessa progressão de razão R. R aqui seria o comprimento desses segmentos. Quer dizer, eu seria capaz de decompor o intervalo que vai de raiz de 2 até raiz de 3 em um certo número M de intervalos iguais. Então, eu teria raiz de 3 menos raiz de 2 igual a MR. E a mesma coisa no intervalo raiz de 3 até raiz de 5 em N intervalinhos do mesmo comprimento R. Então, ficaria raiz de 5 menos raiz de 3 igual a NR. Quando a gente vê uma expressão desse tipo, a tendência natural é somar, porque aí eu cancelo a raiz de 3. Mas contenham-se, resistam à tentação, porque você não sabe se R é um número racional ou não. Em geral, R é um número irracional. Então, você vai ficar com um número irracional aí no meio. Então, é melhor dividir. Se você somar, você cancela a raiz de 3. Se você dividir, você cancela o R, que é um elemento estranho. Então, você fica com raiz de 3 menos raiz de 2, dividido por raiz de 5 menos raiz de 3,
é igual a m sobre n. Bom, aí você elimina os denominadores, etc. Aí você, no fim, você chega com... Quando você elimina os denominadores, depois eleva ao quadrado, aparece uma raiz de 90, eleva ao quadrado várias vezes, você fica com uma coisa assim, raiz de 90 é um número racional. Raiz de 90 é 3 raízes de 10, então raiz de 10 seria racional. Eu estou pulando umas etapas elementares que consistem em pegar isso aqui, levar ao quadrado e depois fazer umas simplificações. Aí ela pergunta, raiz de 10 é um número racional? Aí a gente recai naquele velho tema de provar que raiz de 2 é um número irracional, que o lado e a diagonal do quadrado são grandezas incomensuráveis. E isso nos leva a um livro muito interessante chamado Em Defesa de um Matemático. É um livro, foi um livrinho bem pequenininho que foi traduzido para o português. A tradução não é exatamente o que tem lá, era Mathematician's Apology, que é a desculpa de um matemático. Aí ele traduziu Em Defesa de um Matemático. É um grande matemático inglês chamado Hardy, Geoffrey Hardy, escreveu um livro, um extraordinário matemático, que viveu no começo do século XX até meados do século XX, final do século XIX até meados do século XX, em que ele fala sobre a vida do matemático, o que significa o matemático. Então ele diz o seguinte, que na lembrança dele, os 2 teoremas mais bonitos que ele viu na matemática são aquele que nós vimos aqui, que o conjunto dos números primos é infinito, que diz que tem uma beleza insuperável, e ele, que era um exímio jogador de xadrez, ele disse que o matemático tem uma jogada que nenhum jogador de xadrez pode fazer. Quer dizer, quando você sacrifica uma pedra para ganhar outra num jogo de xadrez, se não der certo, você perdeu a pedra. Mas o matemático, ele oferece, é um gambito em que ele oferece todo o jogo, não é a pedra não, é a demonstração por absurdo. Ele diz, está tudo errado. Então... Bom, um foi aquele teorema, e o outro é a demonstração que ele escolheu como dos 2 teoremas, as gemas mais preciosas, demonstração de que raiz de 2 é irracional. Mas a demonstração de que raiz de 10 é irracional é mais simples ainda, porque raiz de 10 fosse igual ao número racional, você teria que n raiz de 10 é igual a m. Elevando ao quadrado, que n10, n2 é igual a m2. Pronto. Aí você olha para essa igualdade e você vê logo que ela é absurda. Por quê? Porque se, por exemplo, o m for um número inteiro que não termina em 0, não vai acontecer nunca. Se ele não termina em 0, o quadrado não termina em 0, então isso aqui não é igual. Porque esse número à esquerda termina em 0. O da direita só termina em 0 se m terminar em 0. Bom, e se m terminar em 0? Aí m ao quadrado tem um número par de zeros no final. E o lado de cá, o n ao quadrado teria também um número par de zeros, multiplicado por 10 teria ímpar. Então essa igualdade é impossível, porque o lado esquerdo tem um número ímpar de zeros e o lado direito um número par. Então você vê, voltando aqui, que não existe nenhuma PA que contém esses números. Bom, tem algumas coisas a respeito de... Não há muito o que dizer sobre progressão aritmética, a não ser 2 coisinhas. Primeiro é o seguinte, que uma progressão aritmética é uma função afim onde a variável é inteira. Uma progressão aritmética é uma função afim em que x
Só que a notação é diferente, mas isso aqui, se eu pegar uma função afim e restringir a variável e dizer a variável só pode agora assumir valores números naturais, então ficou a progressão aritmética, cujo primeiro termo é d, aqui é o valor da função, esse aqui é x1, esse aqui é x2, esse aqui é x3, etc. O primeiro termo é b, o segundo termo é a mais b, o terceiro termo é etc. Então a razão é a. Então isso às vezes ajuda a gente a pensar na progressão aritmética como sendo uma função afim na qual eu restringo a variável a assumir somente valores inteiros. Isso é uma coisa que às vezes ajuda. Outra coisa também é observar que numa progressão aritmética, cada termo, claro, a partir do segundo, porque no primeiro não tem antecessor. Cada termo é a média aritmética entre os termos que estão próximos, o anterior e o seguinte. Isso é xn é xn mais 1 mais xn menos 1 sobre 2. É claro, porque xn mais 1 é igual a xn mais r e xn menos 1 é igual a xn menos r. Então, somando xn mais 1 com xn menos 1, cancela o r, dá 2xn, então, isso aqui. E vale também a recíproca. Se você tiver uma sequência em que cada termo é a média aritmética entre os dois termos adjacentes, então essa sequência é uma sequência aritmética. Porque se esse aqui é a média aritmética entre esses dois, significa que esse segmento aqui tem o mesmo comprimento que esse. Do mesmo modo, esse vai ser a média aritmética entre esse e o anterior, então esse segmento vai ter o mesmo comprimento que esse, etc, etc. Todos os segmentos têm o mesmo comprimento, então tem uma progressão aritmética. Então é isso, não tem muita coisa a dizer sobre a progressão aritmética. São dois recados fundamentais. O primeiro é que uma sequência não é um conjunto, e sim uma função. Segundo, é que a soma dos n primeiros números naturais é n, que multiplica n mais 1 sobre 2. E daí a soma dos termos de uma progressão aritmética é n menos 2 vezes, n vezes a média do primeiro com o último termo. E só. Outra coisa é o seguinte, uma progressão é uma sequência. As sequências podem ser crescentes, decrescentes ou nenhuma coisa nem outra, oscilantes. Uma sequência crescente quando o xn mais 1 é sempre maior do que o xn. Ou decrescente quando o xn mais 1 é sempre menor do que o xn. Às vezes existe também a não decrescente e não crescente, que é óbvio. Né? Não decrescente significa que cada termo é maior ou igual ao anterior. Aliás, eu cometi agora um erro de linguagem que eu condeno. É maior ou igual a. Maior do que ou igual a. São duas regências diferentes. Bom, então a progressão aritmética, ela não tem opção. Ou ela é crescente ou decrescente. Se a razão é positiva, ela é crescente. Se a razão é negativa, ela é decrescente. Não existe progressão aritmética oscilante. Bom, em seguida vem as progressões geométricas. Também eu gosto do PG. PG, legal. Fica mais fácil de escrever, de dizer, etc. É o análogo da progressão aritmética, só que em vez de somar, a gente multiplica. Quer dizer, uma progressão geométrica é uma sequência que pode ser finita ou infinita, em que cada termo é igual ao termo anterior multiplicado por um número chamado a razão. Então, isso significa que o x2
é igual a x1 vezes r, o x3, que é igual a x2 vezes r, portanto é igual a x1 vezes r2, o x4 é igual a x3 vezes r, então multiplico por r, fica x1 vezes r3, etc. E o xn mais 1 é igual ao x1 vezes r elevado a n, ou se quiser o xn é igual a x1 vezes r elevado a n menos 1. Com as progressões geométricas, que têm muito mais interesse matemático do que as progressões aritméticas, porque as funções exponenciais têm muito mais interesse matemático do que as funções afins, ou seja, o que é que tem a função exponencial? Acontece o seguinte, é que uma progressão geométrica é assim, ela tem o primeiro termo, vou escrever assim, A, para ficar uma notação mais simples. AR ao quadrado, AR elevado a n, etc. Isso é uma progressão geométrica. Ela nada mais é do que a restrição de uma função do tipo exponencial em que eu restringo a variável independente a só assumir números naturais. O que é uma função do tipo exponencial? Uma função do tipo exponencial é uma função assim, f de r em r, f de x é igual a b vezes a elevado a x. Para funções do tipo exponencial, quando x assume qualquer valor real, é obrigatório considerar o A positivo. Porque se o A for negativo, não tem como, né, definir uma função de R em R com A elevado, um número negativo elevado a uma potência fracionária ou irracional, etc. Então, isso é uma função do tipo exponencial. Então, se eu restringo o x a assumir valores apenas entre os números naturais, então eu tenho uma sequência. A sequência que é f de 1 é b, aqui no caso seria o f de 0 seria b, f de 1 é b vezes a, f de 2 é b vezes a ao quadrado. Então, novamente aquela coisa do... Se eu quero considerar uma sequência b vezes a, b vezes a2, b vezes a3, etc., esse aqui tem uma pequena deslocação. Aqui, eu diria que f de n seria a elevado a f de n mais 1. A elevado a n. Então, f de 1 seria quando n é igual a 0. Então f de n igual a b vezes a elevado a n menos 1. Ok. Tá ok. E eu mudei completamente a notação, né? Tá, a notação não está condizente com a de cima. Eu tenho que escrever uma notação assim. F de x é igual a A vezes R elevado a x. Então, F x menos 1. F de n é igual a A elevado a R menos 1. Ok. Ok, então isso aqui é uma função, uma progressão geométrica, é uma função do tipo exponencial em que a variável foi restrita a percorrer apenas números inteiros. Então, numa progressão geométrica, o essencial
é que cada termo é igual ao anterior multiplicado por uma constante chamada razão da progressão geométrica. Aqui há dois casos realmente distintos. Vamos supor sempre que o R é positivo, o que simplifica enormemente as considerações. Há dois casos distintos. Primeiro, R é maior do que 1. Então, a progressão A R ao quadrado, AR elevado a N, é crescente. Isso é claro, porque se R é maior do que 1, estou multiplicando ambos os membros desta desigualdade por A, e vamos supor que o A é positivo também. Tudo aqui é positivo. Vamos ligar só com números positivos. Então, multiplicando ambos os membros por A, fica AR maior do que A. Multiplicando novamente. Desculpa, R não, A maior do que 1. Não, é R maior do que 1, sim. Multiplicando por R, fica R maior do que A. Multiplicando por R outra vez, fica AR2 maior do que AR. Ok, isso aqui, dessa desigualdade, eu multipliquei ambos os membros por A. Ficou AR maior do que A. Agora eu multiplico por R, fica R2 maior do que AR. Multiplico por R outra vez, fica AR3 maior do que AR2. E assim por diante. Então, essa sequência é crescente. AR maior do que A, AR2 maior. Então, a sequência é crescente. Mas existem dois tipos de sequências crescentes. Existem sequências crescentes que são limitadas e existem sequências crescentes que são ilimitadas. E aqui cabe fazer uma distinção entre infinito e ilimitado. São duas coisas diferentes. Tá? Uma sequência crescente pode ser uma sequência crescente limitada, por exemplo, é a sequência xn igual a n sobre n mais 1. O primeiro termo dessa sequência é 1/2. O segundo termo dessa sequência é 2/3. O terceiro termo dessa sequência é 3/4. O quarto termo é 4/5, etc. Essa sequência é crescente, porque, obviamente, 2/3 é maior do que 1/2. 3/4 é maior do que 2/3. 4/5 é maior do que 3/4. De um modo geral, n sobre n mais 1 é menor do que n mais 1 sobre n mais 2. Por quê? Porque n sobre n mais 1 é uma fração própria que falta 1 sobre n mais 1. Se você olhar para o número 1, e aqui está o n sobre n mais 1, essa distância aqui é 1 sobre n mais 1. É o que está faltando, porque o 1 é n mais 1 sobre n mais 1. Então está faltando 1 sobre n mais 1 para chegar igual a 1. Se você olhar para o n mais 2, n mais 1 sobre n mais 2, essa distância aqui é 1 sobre n mais 2. Quer dizer, falta menos para chegar no 1 do que essa aqui. Então, essa é uma sequência crescente. Isso aqui é uma sequência crescente limitada, porque todos os termos dela são menores do que 1. Aliás, todos os termos pertencem ao intervalo 0,1. Então, uma sequência infinita limitada. Ok? Existem muitos exemplos de sequências crescentes, infinitas sequências. Isso aqui, você tem uma sequência infinita, limitada, porque todos os termos dela estão compreendidos entre 0 e 1. Todos os termos cabem aqui dentro do intervalo 0, 1.
Então é a diferença entre limitada e infinita. E agora, isso não vai acontecer com a progressão geométrica. A progressão geométrica, se ela for crescente, pela própria natureza dela, ela tem que ser ilimitada. Uma progressão geométrica crescente não pode ser limitada. É claro, se você tiver uma progressão geométrica crescente, porque o R tem que ser maior do que 1. Porque se o R fosse menor do que 1, eu esqueci de dizer. Se a razão for um número positivo menor do que 1, então a sequência A ser maior que a R, que é maior que a R quadrado. Então, a progressão geométrica decrescente. Porque se o R é menor que 1, positivo, multiplicando por A, fica R menor do que A. E de agora em diante, multiplicando por R, fica R2 menor do que a R3 menor do que a R2, etc. Porque estou multiplicando ambos os membros de uma desigualdade por um número positivo. Não é verdade. Às vezes a gente diz, né? Multiplicando ambos os membros de uma desigualdade por um número positivo, a desigualdade não se altera. Claro que a desigualdade se altera, né? Se você tem assim, 2 menor do que 3, aí multiplica tudo por 5, fica 10 menor do que 15. A desigualdade não alterou? Alterou. Agora tem outra desigualdade, não é mais a mesma. O que não altera é o sentido da desigualdade. Então, o sentido da desigualdade não se altera. Bom, então a progressão, quando a razão é menor do que 1, o número positivo é menor do que 1, a progressão é decrescente. Quando a razão é maior do que 1, a razão é crescente. Mas o que eu estava falando é o seguinte: se a razão é maior do que 1, então a progressão geométrica A menor do que a R, menor do que a R2, menor do que a R3, é ilimitada. Não existe progressão geométrica crescente limitada. É ilimitada. Ou seja, não importa qual número você considere, 1 bilhão ou 1 trilhão, você tomando N suficientemente grande, o A, R elevado a N, vai ser maior do que 1 trilhão. É só você ter paciência. Mesmo que o R seja muito próximo de 1, por exemplo, se você tiver R igual a 1 inteiro, sei lá, 1 bilhão, quase 1. Se você tiver paciência, o R elevado a N vai ficar maior do que qualquer número que você der. Por quê? Porque veja bem, se o R é maior que 1, então esse R é igual a 1 mais uma diferença. Esse D é a diferença, onde D é um número positivo. No caso aqui, por exemplo, o R é igual a 1 mais essa fração aqui, que pode ser pequena, mas é um número positivo, não importa. Então, se R é igual a 1 mais D, R elevado a N é igual a 1 mais D elevado a N. E existe uma desigualdade que, no caso que nós estamos lidando, essa desigualdade é tranquila, porque é só usar o binômio de Newton. Aqui os dois primeiros termos são 1 mais ND mais alguma coisa, então isso aqui dá maior do que 1 mais ND. Essa desigualdade é chamada de desigualdade de Bernoulli, porque ela é válida mesmo quando D é negativo, desde que D não seja muito negativo, quer dizer, desde que essa soma aqui seja positiva. Quando essa soma 1 mais D é positivo, ou seja, o R é positivo,
mesmo que o D seja negativo, aí eu não posso mais usar o binômio de Newton, porque o binômio de Newton vai ter umas parcelas negativas, umas positivas. Então, de qualquer modo, vale isso aqui. Qual a vantagem desta desigualdade aqui? A vantagem dessa desigualdade é que, no primeiro termo, o n aparece como expoente. No segundo termo, o n aparece como fator. É muito mais fácil eu tirar o valor de n aqui. Não preciso apelar para logaritmo nem coisa nenhuma. Então, dado qualquer número a maior do que zero, que imagino que um adversário meu escolhe um número a bem grande e escolhe um número r um pouquinho maior do que eu digo, duvido que você ache uma potência de r que seja maior do que esse a, que é 1 trilhão, por exemplo. Eu posso tomar pense r elevado a n maior 1 mais nd, que vai ser maior do que a, desde que se tome n maior do que a menos 1 sobre d. Se eu tomar n maior do que a menos 1 sobre d, isso faz com que dn seja maior do que a menos 1, que 1 mais nd seja maior do que a. Então, quer dizer o seguinte, que os termos de uma progressão assim, r ao quadrado, r3, rn, com r maior do que 1, isso aqui é ilimitada. Então, se eu multiplicar por A, também ela é ilimitada. Então, uma progressão geométrica que tenha razão maior do que 1, ela é uma sequência ilimitada. Se for uma progressão geométrica infinita, quer dizer, com infinitos termos. Ok? E quando a razão é um número positivo menor do que 1? Igual a 1 não tem graça, né? Porque aí os termos são todos iguais. Se eu tiver em vez de olhar para a sequência A, R, eu dispenso esse fator A, olho só para R ao quadrado, etc., porque no fim, se eu fizer alguma coisa, eu multiplico por A. Então, a progressão geométrica R, R2, R3, etc., é decrescente. Não só ela é decrescente, mas ela tem limite zero. Tem que explicar isso aqui. Decrescente é claro, porque se eu tenho R menor do que 1, multiplicando ambos os membros por R, fica R2 menor do que R. Se eu tenho R2 menor do que R, multiplicando ambos os membros desta desigualdade por R, eu fico R3 menor do que R2. E assim por diante. Então, que é decrescente, é claro. Você pega, por exemplo, um meio, começa a tomar as potências sucessivas de um meio, o quadrado dá 1/4, ao cubo dá 1/8, a quarta potência dá 1/16, 1/32, 1/64, 1/128, etc. Então, essa sequência é decrescente. Mas não só ela é decrescente, mas ela tem limite zero. O que quer dizer isso? A gente tem sequências decrescentes. Eu tinha visto aqui uma sequência crescente. Agora vamos inverter.
Por exemplo, se eu tomar a sequência xn igual a n mais 1 sobre n, essa sequência, quando n igual a 1, fica 2 mais 1, fica 2 aqui. Quando n igual a 2, fica 3 meios. Quando n igual a 3, fica 4 terços. Vai decrescendo. Por quê? Porque a diferença entre isso e 1, o xn é maior do que 1. Todos esses xn são maiores do que 1, mas o xn menos 1 vai igual a ser 1 sobre n. Né? Xn, 1 é n sobre n, então n mais 1 sobre n menos n sobre n fica 1 sobre n. Então essa distância aqui, a distância aqui era 2, a distância aqui era 1 meio, a distância aqui é 1 terço. Então essa distância vai ficando cada vez menor, por conseguinte essa sequência é uma sequência decrescente. Ela é uma sequência decrescente, você tem xn é esse aqui, é uma sequência decrescente, mas todos os termos são maiores do que 1. Então ela não tem limite zero. Todos os termos são maiores do que 1, mas ele não disse que é limite zero. O que significa limite zero? Quer dizer o seguinte: dado qualquer número epsilon maior do que zero, existe um número natural n0 tal que n maior do que n0 implica que r elevado a n é menor do que epsilon. Quer dizer, todos os termos de ordem muito grande são menores do que qualquer número que o meu adversário proponha. Então, para provar isso, é só olhar para a sequência 1 sobre r ao quadrado, 1 sobre r ao cubo, etc, etc. Se essa sequência é decrescente, se o r é maior do que 1, essa sequência é crescente. Se essa sequência é crescente, ela vai crescendo tanto que eu posso achar um n0 tal que 1 sobre r elevado a n. Vou escrever aqui. Sobre r elevado a n0 vai ser maior do que qualquer número dado, então maior do que 1 sobre epsilon. Eu imagino sempre essas situações de limite como uma situação de uma disputa entre o meu lado e algum adversário que se apresenta. Eu digo, olha, o limite é zero. Ele diz aí, o que você quer dizer com o limite é zero? Eu digo, o limite é zero quer dizer o seguinte: eu posso tomar um n tão grande que o r elevado a n se torna tão pequeno quanto você quiser. Aí ele diz, por exemplo, se eu tomar um epsilon aqui, bem pequeno, por exemplo, epsilon igual a 1 milionésimo, você é capaz de achar um n0 tal que r elevado a n0 seja menor do que 1 milionésimo? Eu digo, acho sim. De que modo? Eu considero o 1 sobre r. O 1 sobre r é maior do que 1. Então, a sequência, uma progressão geométrica que tem a razão 1 sobre r, é uma progressão crescente ilimitada. Então, eu pego o epsilon que você me deu e tomo 1 sobre epsilon. Então, como a minha sequência é ilimitada, a partir de um certo ponto, ela é maior do que 1 sobre epsilon. Nesse ponto, aí o r elevado a n0 vai ser menor do que epsilon e está acabado. Okay? É assim que a gente atua. Muito bem. Então, o que tem? Falta, eu estou um pouquinho atrasado, mas mais 5 minutos eu termino. O que é a coisa mais interessante a respeito de progressão geométrica? É a soma dos termos. A soma dos termos de uma progressão geométrica. A soma dos termos, basta olhar para uma progressão geométrica do tipo r ao quadrado, por exemplo,
R ao quadrado, R ao cubo, etc. R elevado a N. É claro que um R positivo e menor do que 1. Porque se eu considerar o R maior do que 1, não tem graça. Ou igual a 1, essa soma vai ser infinita. Se somar, começa a somar, fica maior do que qualquer coisa. Então, se é menor do que 1, aí, como o R elevado a N tende a 0, aí você diz, bom, aí essas parcelas vão tendendo a 0, então quando eu for somando, eu vou somando cada vez menos, e isso aqui não pode crescer demasiado, não. Falso, né? Se vocês quiserem, bom, na prática isso vai ser muito difícil de fazer, porque leva muito tempo, mas muito tempo mesmo. Mas se você somar esses termos, isso aqui não é uma progressão geométrica, nem aritmética. Isso é o que se chama série harmônica. Se você começar a somar esses termos aqui, se você tiver paciência, quer dizer, esperar até o fim da humanidade, sei lá, você pode fazer com que essa soma se torne tão grande quanto você queira. Isso é uma coisa fantástica. Essa soma, dado qualquer número A, você pode somar, achar um N tão grande que isso aqui vai dar maior do que A. Mas esse N, olha, para essa soma dar maior do que 10, você tem que somar alguns milhões de termos, um negócio desse tipo. Mas, de qualquer modo, isso mostra que as parcelas podem ficando pequenas, mas a soma vai crescendo, né? Bom, mas aqui não, a soma da progressão geométrica, que tem razão menor do que 1, a soma se baseia numa identidade essa é uma identidade bem conhecida, né? Isso quer dizer o seguinte, se você pegar essa soma aqui, multiplicar por R menos 1, aí vai ficar o quê? Multiplica por R, fica R mais R2 mais etc, mais Rn mais Rn mais 1. Aí multiplica por menos 1, fica menos R, menos R2, menos etc, menos Rn. Aí soma. Aí está faltando, fica por R, menos 1 aqui, né? Multipliquei por menos 1. Então cancela tudo, fica Rn mais 1, menos 1. Essa é a multiplicação mais gostosa que a gente tem quando está estudando na escola. Multiplica esses dois polinômios, esse aqui por esse, aí cancela tudo, só sobra as duas pontas. Então é isso aqui. Então se você toma um N muito grande, à medida que o N vai crescendo, essa parcela aqui vai tendendo para 0. Vai ficar tão pequena quanto você queira. Quer dizer, você toma o limite, quando o N tende para o infinito dessa soma, no limite esse R aqui desaparece, que ele vai ficando menor, então o limite é 0. Então essa soma, se você fizer 1 mais R, mais etc, mais Rn, tomar uma infinidade de parcelas, ou seja, tomar o limite, isso aqui fica 1 sobre 1 menos R. Essa é a base. Porque você pegou uma progressão geométrica muito particular, que começa com 1, primeiro termo. Não, se pegar uma geral qualquer, você multiplica tudo por A, fica A mais AR, mais etc, mais ARN, mais etc, igual a A sobre 1 menos R. Acabou. Tem que fazer. Quer dizer, a coisa mais relevante e que de fato desempenha um papel central em muitos raciocínios matemáticos é a soma dos termos de uma progressão geométrica infinita que se baseia nessa linda igualdade. Bom, ok. Por hoje basta. Eu cheguei 5 minutos.